Olá, seja bem-vindo à nossa série sobre Santa Bernadette, a vidente das aparições de Lourdes. Este é o 10º episódio da série, onde nós vamos conhecer alguns detalhes da 14ª e também da 15ª aparição. Lembrando que foram 18 aparições e que em cada uma delas a Senhora da Aparição deixou de alguma forma uma mensagem para a edificação dos fiéis. E o que notamos nestas duas aparições que vamos falar hoje é a resistência do abade Dominique Peyramale. Apesar dos milagres que aconteciam ali diariamente, o abade não aprovava os fenômenos e continuava sendo bastante exigente com Bernadette. Ele queria saber de uma vez por todas qual era a identidade da aparição. Sempre que Bernadette pergunta o nome da senhora que lhe aparece na gruta, ela apenas sorri para a menina. Enquanto isso, a polícia continua vigiando todos os movimentos de Bernadette. Milhares de devotos agora frequentam a gruta de Massabielle. E cresce também aquela expectativa popular, porque estamos chegando ao final da quinzena das aparições. E o povo aguarda para esse grande dia um acontecimento que seja, no mínimo, espetacular. A 14ª aparição aconteceu no dia 3 de março, na presença de cerca de 3.000 pessoas que estavam ali na gruta desde a madrugada. Outros chegaram mesmo a dormir lá a noite toda. Aliás, essa já era uma situação bastante comum naqueles dias. Todos se ajoelharam para rezar o terço e quando a menina se levantou, ela estava com os olhos repletos de lágrimas e disse a todos que a senhora não lhe apareceu naquele momento. Porém, naquele mesmo dia, no período da tarde, Bernadette sentiu um convite interior de Nossa Senhora e retornou à gruta. E desta vez ela conseguiu ver aquela bela senhora. E a senhora explicou por que não apareceu pela manhã. Ela disse: "Não me viste esta manhã porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto eu estava presente. Mas elas eram indignas. Elas tinham passado a noite toda profanando a gruta." E obedecendo à ordem do abade, Bernadette perguntou o nome da aparição mais uma vez, porém a ilustre senhora não fazia outra coisa a não ser sorrir. O abade havia dito a Bernadette que a aparição zombava dela e que Bernadette faria muito bem de nunca mais voltar à gruta. Porém a menina não podia deixar de ir. E fechando a questão, o padre Peyramale disse à menina: "Diga para sua senhora que o abade de Lourdes não tem costume de tratar com estranhos misteriosos, e se ela quer mesmo uma capela, pois que diga seu nome." A 15ª aparição aconteceu no dia seguinte, 4 de março. A maioria das pessoas sabia que esse seria o último dia dos 15 dias que Bernadette prometeu à senhora que ela estaria presente na gruta. A grande maioria espera que aconteça algo extraordinário, algo que seja visível aos olhos dos mais incrédulos, né? Neste dia havia cerca de 20 a 30 mil pessoas que estavam ali rezando o terço com Bernadette. A polícia pediu reforço policial das cidades vizinhas para auxiliar na manutenção da ordem, no sentido de evitar qualquer excesso. Havia mesmo um grande desejo coletivo por um milagre. E desde a noite anterior, o delegado de polícia, o senhor Jacomet, ele e toda a sua guarnição militar investigou a gruta e as proximidades à procura de alguma espécie de fogo de artifício que servisse para simular uma aparição, mas a polícia não encontrou nada. Quando Bernadette se aproximou do local da aparição, ela estava acompanhada por sua prima, Joana Vedere, que tinha cerca de 30 anos de idade, e as duas ficaram juntas o tempo todo perante a aparição. Foi preciso que a polícia abrisse um caminho para que elas passassem pelo meio do povo. Elas se ajoelharam e começaram a rezar o terço. A multidão acompanhava com o olhar cada movimento da menina e apreciava a beleza daquele sinal da cruz que só ela sabia fazer. O delegado Jacomet escreveu no seu caderninho de notas que Bernadette fez 34 sorrisos e 24 saudações em direção à gruta. No segundo mistério do terço, a vidente entrou em êxtase e viu a aparição por cerca de 1 hora, sem que acontecesse algo extraordinário. Após a aparição, Bernadette disse à multidão que ela continuaria indo até a gruta, até porque a linda senhora não deu nenhum sinal de que aquela seria uma despedida.
Então a menina simplesmente tomou o caminho de casa e foi embora. A multidão ficou ali um tanto que desapontada e desiludida. Todos viram quando Bernadette se transfigurou, quando ela entrou em êxtase, é verdade. Mas eles queriam algo mais. Eles queriam também, e até esperavam, sinceramente, compartilhar sua visão. Quem sabe até ouvir a mesma voz que a menina ouvia, não é? Mas, evidentemente, isto não aconteceu. Algumas pessoas esperavam que pelo menos a roseira da gruta florescesse de forma súbita e milagrosamente. No ar ficaram então muitas perguntas e mais uma grande expectativa. Será que as aparições terminaram? E no caminho de volta para casa, Bernadette e sua prima sentiram que deveriam passar na casa do senhor Abade para falar as notícias da aparição. E quando o Abade ouviu a menina dizer que ainda não sabia o nome da aparição, ele disse: Tu tens dinheiro para fazer essa capela, Bernadette? Não, senhor Abade. Eu também não. Então diga à senhora que lhe deu dinheiro. A verdade é que o Abade estava bem desconsolado por não ter obtido nenhuma informação segura sobre a aparição. Bernadette também estava muito desconsolada, mas a única coisa que ela podia fazer era voltar triste para casa. A partir desse dia, o dia 4 de março, até o dia 25 do mesmo mês, ou seja, nestes 21 dias, Bernadette não foi à gruta e tentou levar uma vida normal ao lado de sua família. A família, aliás, continuou morando ali no calabouço que era o Le Cachotte. Mas levar uma vida normal depois de tudo que aconteceu seria praticamente impossível. Bernadette ainda não tinha se dado conta disso. A todo momento, a menina era solicitada por visitantes que faziam filas intermináveis à porta de sua casa, querendo conversar, abraçá-la e pedir para que Bernadette tocasse com as mãos em objetos que elas traziam consigo, ou que vinham simplesmente agradecer pessoalmente o milagre que alcançaram pela intercessão de Nossa Senhora. Enfim, a família Subiru não tinha mais sossego e Bernadette muitas vezes quis ficar em isolamento para ter repouso. 2 semanas mais tarde, ou seja, no dia 18 de março, a menina foi submetida a um severo interrogatório e ela declarou: Não penso ter curado quem quer que seja e, de resto, não fiz nada para isso. Não sei se voltarei à gruta. No entanto, independentemente das aparições continuarem ou não, a multidão de peregrinos era cada vez maior e diariamente muitas pessoas iam ali para rezar, para recolher água da fonte ou para bebê-la. Apesar de Bernadette nunca ter dito em momento algum que a aparição era mesmo a Virgem Maria, toda aquela gente acreditava piamente que quem lá esteve foi mesmo a Santíssima Virgem. As velas se multiplicaram ali no local e no dia 23 deste mês, um senhor doou uma imagem de gesso que representava a Virgem Maria. Os milagres eles continuaram por toda parte e as pessoas procuravam a gruta e também a vidente, pois essas pessoas tinham o coração cheio de gratidão. E Bernadette jamais aceitou e não deixou que nenhum de seus familiares aceitassem qualquer gratificações em dinheiro ou presentes, por qualquer razão que fosse. E a polícia continuava de olho na menina, que parecia não ter medo de nada e de ninguém. Ela sempre contava a mesma história das aparições em todos os detalhes, nunca caindo em contradição. Então a polícia mudou de tática e tentou desacreditar a família da menina. Começou a espalhar então o rumor que era tudo uma invenção da família e que, por ser muito pobre, a família queria se aproveitar da crendice popular para ganhar algum dinheiro. Mas esse rumor não tinha credibilidade, não pôde se sustentar, porque todos viam que o comportamento de toda a família era justamente o contrário disso, e a imagem do senhor delegado Jacomé ficou bastante prejudicada com essa história. Algumas pessoas piedosas, vendo a grande pobreza da família, lhe ofereciam dinheiro, roupas ou até mesmo comida. Porém, os Subiru sempre recusaram qualquer presente e instruíram as crianças para nunca aceitar nada de estranhos. A polícia investigou se eles estavam mesmo recebendo algo e comprovou que, na realidade, a família recusava tudo o que lhes queriam dar, apesar de sua grande miséria. E quando as pessoas perguntavam se algum dia aquela linda senhora voltaria,
Bernadette simplesmente dizia que não sabia. A única coisa que ela sabia com certeza é que a dama continuava querendo uma capela e a procissão dos sacerdotes.